Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos judeus, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amados, ali desde o início, quando o Senhor falou a respeito da sua morte, da sua ressurreição, ali já houve um pregador, inspirado pelo inimigo de Deus e das nossas almas. Pode falar sobre pregação do Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho, falando do Evangelho, comunicando a respeito do Evangelho. Irmãos, o Evangelho trata-se da morte e ressurreição. A morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E na morte do Senhor Jesus Cristo foi incluído o pecador. Portanto, a morte do pecador na morte do Senhor Jesus. A morte da morte na morte de Cristo. E a ressurreição desse pecador que foi crucificado com Cristo, morto com Cristo, como uma nova vida. Ele foi ressuscitado. Uma pregação chamada mensagem do Evangelho sem a cruz não é pregação do Evangelho. Sem a morte do pecador, Deus não consegue justificar o pecador se o pecador não for conduzido, levado à morte. Porque Romanos 3, 23, o salário do pecado, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Portanto, o que está para vir ao pecador? Morte eterna. Mas se ele for conduzido à morte, na morte de Cristo, na cruz, ele é justificado diante de Deus. A lei divina é satisfeita, porque o pecador ele creu na sua morte. Então, Romanos 6, 7, quem morreu, justificado está do pecado. Amém? Em 1 Coríntios 1, 18, diz, certamente, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Sem a cruz na vida do pecador, não tem vida eterna. Porque a cruz fala de morte. E em João 3,3, a palavra do Senhor diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é necessário que o pecador creia que ele morreu em Cristo. E ele foi ressuscitado juntamente com Cristo, ganhando a experiência, Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Sem a cruz, sem novo nascimento. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Ah, eu fui batizado. Passei isso, passei aquilo. Até houve mudança na minha vida. Deixei de fazer aquilo, deixei de ir em tal lugar, deixei disso, daquilo. Você pode ter mudanças e melhoras na periferia, mas no centro da sua natureza, daquilo que realmente você é, ou eu sou, se não houver morte para mim nem para você, nós não nascemos de novo.
nós não temos experiência do novo nascimento. Portanto, tudo aquilo que ouvirmos e podemos até ter crido, até ido lá na frente, levantando a mão, aceitando a Jesus agora, mas sem a morte do pecador, é isto que Pedro estava dizendo. Não, de jeito nenhum, é uma pregação sem morte. E é uma pregação sem morte do pecador, no corpo do seu Salvador. Não existe experiência real. O que Gálatas 2:20 diz? Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Você já morreu com Cristo, meu amado, minha amada. Se isso não aconteceu, você ainda não foi feito nova criatura. Talvez você tornou membro de igreja, mas não cidadão do céu. Mas não cidadão dos céus. Sem novo nascimento, sem vida eterna. Sem novo nascimento, sem reino de Deus. Sem novo nascimento, sem experiência real com o Senhor. Olha o que diz Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você já morreu com Cristo, irmão? Qual a mensagem que você tem ouvido? É a mensagem da morte em Cristo? É a mensagem da cruz, onde inclui o pecador? Ressurreição, o pecador é ressuscitado como nova criatura? Diferente disso não é o evangelho. É o outro evangelho, que não é evangelho. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor te alcance. Pedro, cruz não, morte não. Quem sabe hoje também a mensagem está sendo essa. Morte ao pecador não, cruz para o pecador não. A mesma história repete. Aí o Senhor diz, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim dos interesses dos homens. Que o Senhor nos alcance e nos dê fé para podermos crer. Amém? Louvado seja o Senhor. A única coisa que eu peço, minha querida, faça seu comentário. Um abração, Suzu, lá do Japão e outros. Louvado seja o Senhor.